Jornal Regional. Oferecimento. Viação Tindiquera, porque o respeito ao passageiro vai de ônibus. Nós estamos de volta aqui com o Jornal Regional, nesse bloco para falar então sobre a aranha marrom. Pequenininha, mas tem que tomar um grande cuidado com ela sim. Para isso, estamos recebendo aqui na nossa bancada a veterinária do CCZ, Flávia de Melo Wolff. Flávia, primeiro, muito obrigado pela presença, por estar aqui, porque nos parece muito importante passar essas orientações para o grande público. Isso é importante nessa época de meses mais quentes, a gente falar um pouquinho sobre essa aranha, sim. Afinal de contas, Flávia, se é que você pode me responder isso, responda. Por que em Curitiba e região metropolitana em especial, talvez estendendo para o Paraná e Santa Catarina, mas principalmente aqui, a incidência de aranha marrom é tão grande assim? Pois é, a gente ainda não sabe dizer ao certo por que ela se adaptou tão bem ao nosso ambiente, né? Mas as aranhas marrons, elas gostam muito de ambientes quentes, ambientes úmidos, né, e escuros. Então, acho que as nossas casas, né, acabam fornecendo esse tipo de abrigo para elas. Quer dizer, a gente está nesse momento em particular quente e úmido. É o que está sendo o nosso verão. Né? Exatamente. Mas ela existe em vários outros lugares do mundo também. Eu presumo, se é no Brasil, sim. Enfim, ela está presente em outros países também? Sim, aqui no Brasil ela tem uma incidência bastante importante e a região do sul e sudeste é o que mais responde, né, nos casos de acidente. Bom, quem é o predador natural da aranha? Ele já esteve mais presente, que está nos dias de hoje, nos últimos anos? Ou como é que funciona isso? Olha, um predador importante da aranha são as lagartixas, né? As lagartixas são animais que não causam nenhum problema à saúde das pessoas, são animais que não tem nenhum problema em estarem nas nossas casas e são predadores das aranhas, né? Então, a gente até recomenda que o pessoal cuide das lagartixas na sua casa, né? Para que elas também nos ajudem a diminuir o número de aranhas. Tem lugar para vender lagartixa? Não para ter em casa? Não, é só não matar as que a gente encontra na nossa casa que a gente já vai estar contribuindo também para o controle natural da aranha. Mas elas são comuns aqui na região? A gente pouco vê lagartixas. Elas, muitas vezes, o pessoal tem medo, né, das lagartixas e são animais muito sensíveis, absolutamente, né? Inofensivos. Inofensivos. Ok. Além da lagartixa? Bom, passarinhos, alguns podem comer, galinha também pode se alimentar das aranhas. Bom, e assim por diante. Não dá para ter tanta galinha no quintal, muitos nem quintal não tem, moram no apartamento. As lagartixas naturalmente aí estão, mas o que a pessoa pode fazer, o que cada cidadão pode fazer para se prevenir, né? O que a gente na verdade faz até que nos prejudica aumentando essa proliferação? Tá. Fora esse controle natural, biológico, que também não é o mais efetivo, né? Não adianta ter várias lagartixas em casa se você tem um ambiente que não é higienizado com frequência, né? Então, aonde que a gente encontra aranha marrom nas nossas casas, né? Geralmente em frestas, né? Atrás de quadros, dentro de caixas de papelão, dentro de caixas que estão há muito tempo guardadas. Geralmente o pessoal acaba guardando materiais de reforma de casa, né, no porão, no sótão, né, e deixa aquela caixa ali por muito tempo sem mexer e sem higienizar. Ali as aranhas encontram um abrigo, né, não fazem seu ninho, mas encontram ali como um abrigo e permanecem ali, se reproduzem, se alimentam. Elas adoram roupas, sapatos. Isso. Elas têm hábito noturno, né? Então, quando nós estamos dormindo, é que as aranhas saem dos seus esconderijos em busca de alimento. Então, se elas encontram o nosso tênis, né, do dia todo, que está quente, está úmido, é escuro, se elas encontram um boné que o pessoal pendura atrás de porta, a toalha do banho, né, que a gente deixou ali no banheiro, elas encontram aquele lugar, né, propício para ela se esconder, né, e permanecer ali abrigada. E no dia seguinte, quando nós acordamos e vamos, né, fazer nossas atividades normais, é que a gente pode daí ter contato com ela. Você falou que elas saem para procurar alimentos.
Do que elas se alimentam, principalmente? Basicamente de insetos, né? Pequenos insetos, cupins, elas gostam de se alimentar, e mosquitos, pernilongos, né? Já foi encontrado até libélula, né? Nessas teias que elas fazem para tentar capturar seu alimento. Bom, eu vi que você trouxe aqui pra gente alguns exemplares. Isso. Só que tem uma que é bem diferente. Eu gostaria que você mostrasse primeiro se são da mesma família, se são todas aranha-marrom, que eu vejo que uma tem características bem diferentes. Como é que eu faço para conhecer uma aranha-marrom? Isso. A aranha-marrom, aqui nós temos 3 exemplares, e para poder até que o pessoal saiba que elas podem ser pequenininhas, né, com uma coloração amarronzada, né, marrom mais claro até o marrom mais escuro, como é o caso dessa daqui, que já puxa para um marrom mais escurinho. Ela tem as suas patas fininhas, né? E essa daqui é uma outra aranha marrom ainda, que já tem, né, essa pata bem afilada, né, e uma coloração já um pouquinho mais clara. Então a aranha marrom pode ir desde essa tonalidade mais clara até esse marrom mais escuro mostrado no anterior. Essa aqui já é uma aranha de jardim, mas que o pessoal acaba muitas vezes confundindo. Ela já é uma aranha mais gordinha, né? Robusta, mais né? robusta, isso, e um pouquinho maior, né? Então essa aqui de jardim é encontrada com frequência, né? Então para o pessoal não ter medo, não se confundir. E essas daqui sim são as marrons, né? Afiladas, marronzinhas e um pouquinho menores. Mas por que tanta diferença? Uma é filhote, outra já é adulta, ou elas têm ramos diferentes aí na família? Não, são algumas espécies, Algumas né? espécies mesmo. Tem relato de até, o gênero é Loxosceles, mas existem várias espécies, né? Sim. Então, provavelmente aqui são espécies diferentes, né? Tem a intermédia, tem a lata, então, dependendo da espécie, a aranha vai ter. Aliás, eu já vi alguma coisa aí, li algo que tem aranhas como um todo, 40 mil espécies. É muita Cerca disso. coisa, é muita absurdo. coisa. Elas estão por aí mesmo. E o CCZ, ele tem, claro, uma preocupação com isso. Tem. Tem sido feito algum tipo de atividade educativa nesse sentido? O que está sendo realizado nesse sentido? A principal atividade é informativo, né? Que as pessoas recebam informação de como prevenir os acidentes causados por animais peçonhentos de forma geral. E a aranha marrom é a que mais provoca, né? Tem provocado acidente aqui no município. Então, quando existe um acidente, nós podemos, né, quando as pessoas tiverem interesse, tem a sua casa com uma incidência alta, nós podemos fazer essa visita, né, para repassar a orientação de correções que podem ser feitas na residência. Bom, claro, você não é médica, você é veterinária, mas quando uma pessoa acaba sendo picada pela aranha marrom, como em qualquer outra situação, quanto antes for buscar o socorro médico, melhor. Mas vale lembrar que não existe algo específico para a aranha marrom, né? Está se testando algum remédio ou até um inseticida, apesar de não ser um inseto, né? Sim. É um aracnídeo, mas alguma coisa que possa tentar exterminar ou controlar mais? Sim. Há testes nesse sentido? Existe um estudo muito importante realizado pela Universidade Federal, que está sendo, né, realizado pela Universidade Federal do Paraná, em parceria também com a Universidade Tuiuti, onde eles encontraram uma casa com características, né, ideais para o desenvolvimento da aranha e testaram uma série de produtos. Ainda não se tem uma resposta efetiva desse estudo, mas é um estudo que está sendo desenvolvido ainda sem resultados publicáveis e que possam ser utilizados pelas pessoas em casa. Então, hoje ainda não existe nenhum veneno que possa ser passado para controlar a aranha marrom. O que pode ser feito e deve ser feito é realmente higienização. Então, enquanto isso, evitar deixar entulhos acumulando, dar uma organizada no guarda-roupa de vez em quando. Isso. Enfim. Tomar cuidado muito com caixas de papelão, as frestas principais, né, das casas, casas de madeira que tem aquelas frestas. Sim. É bem bacana se as pessoas tiverem condições de aspirar, né, usar um aspirador de pó para retirar todo aquele pó, todo aquele material que fica nas frestas das casas. Isso ajuda muito no controle da aranha. Caixas de papelão também, né? Papéis, livros velhos que o pessoal deixa em casa há muito tempo guardado. Os quadros também, né? Sempre retirá-los da parede, fazer aquela limpeza de trás.
e deixar a sua casa sempre limpa ajuda já e muito na prevenção dos acidentes com as aranhas. Ok, Flávia, se a melhor medida é educativa por parte do CCZ, a gente espera que esse espaço tenha ajudado a vocês nesse trabalho de divulgação e muito obrigado por ter estado conosco aqui. Não, eu que agradeço o convite. Bom, nós conversamos aqui com a veterinária do CCZ, Flávia de Melo Wolff, sobre a aranha marrom. Após o intervalo, a reprise e também as notícias esportivas. Até já.